Você sabia que por trás da genialidade do professor Albus Dumbledore existe uma grande dica de estudo? Agora vai dar certo. Wingardium Leviosa! É Leviosa, não Leviosa. Tá, na verdade nem é tão secreta assim. Afinal, essa dica fica meio que na nossa cara desde o quarto filme. Mas eu não vou contar pra você ainda não. Primeiro eu quero falar com você, que não é fã de Harry Potter, mas está aqui mesmo assim porque quer uma dica de estudo. Harry Potter é uma série de livros que foi escrita pela renomada escritora J.K. Rowling e alguns anos mais tarde foi adaptada para o cinema. Se você foi criança ou adolescente nos anos 2000, eu tenho toda certeza que você já ouviu falar pelo menos. Aqui eu vou falar sobre um dos personagens mais importantes da série, ele mesmo, Professor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Mano, pra que essa peste tem um nome desse tamanho? Pelo amor de Deus. Pros mais íntimos, só Professor Dumbledore. Pensa no maluco brabo, mano. Pode juntar Thanos, Darkseid, a vilãozada, todo maluco deita todo mundo. Não, mas o que mais impressiona sobre ele não é nem isso. Pensa no maluco preparado, sempre um passo à frente. Eu não vi até hoje algo que realmente fosse capaz de surpreender ele. Mas mesmo alguém tão genial quanto o Professor Dumbledore guarda um segredo. Ele armazena suas memórias para revê-las depois, quantas vezes forem necessárias, para ele não deixar escapar nem que seja um mínimo detalhe. Ele usava um objeto mágico chamado penseira. Esse negócio aí que mais parece uma bacia cheia d'água. Nela ele conseguia expor as suas memórias armazenadas e examiná-las com calma novamente. Cara, você pode não ter percebido, mas aqui Dumbledore te deu uma das maiores dicas de estudo que alguém poderia ter te dado na sua vida inteira. Na verdade, não só uma, mas sim duas. Ainda não entendeu como, né? Mas relaxa, eu vou te contar que você vai poder fazer a mesma coisa que Dumbledore sem precisar ter uma penseira ou ser o maior bruxo de todos os tempos. Se você já viu o meu primeiro vídeo no YouTube, você já deve ter entendido um pouquinho como funciona a nossa memória, né? Que? Você não viu? Ah não, mano. Vai lá, pausa esse vídeo agora e vai lá ver que eu te espero. O que eu faço agora? Será que dá tempo de ir no banheiro? Ah, valeu! Pronto, agora que você viu e entendeu um pouquinho sobre como funciona a memória de trabalho e memória de longo prazo, a gente pode continuar. Me fala aí, quando você está estudando, você tem o costume de reler várias vezes o conteúdo ou assistir várias vezes uma videoaula até sentir que memorizou o assunto, né? Ok, muito bem. Dessa forma você consegue dar o primeiro passo para que a sua memória de trabalho construa conexões de neurônios na sua memória de longo prazo. Mas ainda não é o suficiente para mantê-las com força suficiente. Só com esse estudo que você fez, quantos por cento você acha que você vai conseguir lembrar realmente daqui a alguns meses? E é exatamente aí que vem a primeira dica de hoje. Maluco, olha, fica até arrepiado nessas horas. Ao invés de ficar gastando todas as suas horas de estudo só revisando a matéria no pedaço de papel ou em uma tela, experimente visitar a sua memória igual Dumbledore faz. Quando você se obriga a lembrar de algo sem estar apoiado em nenhum material, nem que seja um papel ou uma tela, é a mesma coisa que você dar um empurrão na sua memória de trabalho, obrigando ela a reforçar aquelas redes de neurônios que você construía enquanto você lia ou assistia uma videoaula. Fazer disso parte da sua rotina de estudo pode te livrar para o resto da vida da decoreba. Mas afinal de contas, como que eu posso deixar uma rede de neurônios mais forte? Lembra do neurônio que eu te apresentei no último vídeo? Tá vendo essas perninhas esquisitas que ele tem, espalhadas em todas as direções? Essas perninhas se chamam dendritos. E é exatamente com esses dendritos que um neurônio consegue se conectar com outro no seu cérebro. Sim, significa que uma rede de neurônios forte é uma rede que consegue se conectar a vários outros neurônios usando vários dendritos. E o contrário também é válido. Uma rede fraca de neurônios é uma rede que tem poucos neurônios conectados usando uma quantidade bem menor de dendritos. Ou seja, praticar a primeira dica de Dumbledore estimula os seus neurônios a se conectarem a vários outros numa quantidade bem maior de dendritos. Quanto mais você rever uma memória, mais forte vai ficar a rede de neurônios que contém essa memória que você está revendo. Esse negócio que parece magia, mas não é, se chama neurogênese. E através desse processo, qualquer um de nós é capaz de reforçar as nossas memórias. Então anota aí. A partir de hoje, além de você reler o conteúdo, assistir uma videoaula, ouvir um podcast ou qualquer método do tipo, você vai se forçar a lembrar tudo que você estudou sem usar nenhum material de apoio.
Se você achar mais fácil, você pode usar uma folha em branco onde você vai anotar tudo aquilo que você for lembrando. Tipo um mapa mental, sabe? Beleza, essa foi a primeira dica, mas não para por aí. Dumbledore e sua penseira também nos deixam uma outra lição muito importante para os estudos. Dumbledore revê as suas memórias na forma de imagens, e isso não é por um acaso. A sacada é essa, a sua memória de longo prazo também funciona muito melhor quando trabalha com imagens. Sabe a tal memória fotográfica? O que provavelmente não te contaram é que a nossa memória de longo prazo tem uma capacidade de armazenar muito mais imagens do que qualquer outra coisa. E ao mesmo tempo, a nossa memória de longo prazo tem um espaço pequeno e muito disputado para armazenar qualquer informação mais subjetiva, como por exemplo, fórmulas matemáticas, regras gramaticais, eventos históricos ou qualquer coisa desse tipo mais teórico. Qualquer uma dessas informações mais subjetivas vai enfrentar uma fila e uma burocracia danada até finalmente conquistar o espaço dentro da sua memória de longo prazo. A não ser que a gente consiga transformar essas informações em uma imagem. É mesmo? Mano, é isso mesmo que eu tô te falando, quer ver? Experimenta mentalizar uma imagem para uma fórmula de física, por exemplo. Isso. Pensa nos números, pensa também nos símbolos, coloca todos eles na ordem correta e reforça essa memória toda vez que você for estudar sem se apoiar em nenhum material escrito ou projetado, assim como foi na primeira dica que eu dei ainda nesse vídeo. Cara, toda vez que você fizer isso, além de você reforçar as conexões entre os seus neurônios, você vai dar uma ajuda gigantesca para sua memória de trabalho conseguir operar. Ao invés dela ficar horas e horas parada numa fila esperando chegar a vez dela de conseguir construir conexões entre os neurônios para armazenar uma ideia subjetiva, isso tudo fica muito mais fácil quando você faz isso na forma de uma imagem. Ela pode construir muito mais dendritos em menos tempo enquanto ela está armazenando imagens. Como eu sei que você é uma pessoa muito dedicada, experimenta colocar em prática essas duas dicas que Dumbledore deixou para você. E não esquece de vir aqui contar para mim como foram os seus resultados. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e não se esqueça de colocar em prática o segredo de Dumbledore. Sem dúvida. Até uma próxima!